Programa Café com Leite. Oferecimento Drogarias Avenida. 25 anos de sucesso. A direção certa da sua saúde. Boa noite. Cantor, compositor, músico, estudante das artes cênicas. Ele, nosso amigo Cícero Gnomo, que conversaremos hoje sobre sua vida, sobre sua arte e sobre sua trajetória de vida. Cícero Gnomo, por favor. Chegando. Muito bem, seja bem-vindo. Claro, muito obrigado. Prazer muito grande tê-lo aqui, viu? Prazer é meu. E eu quero Prazer, que uma você... alegria imensurável, uma coisa muito surpreendente, muito boa. Que maravilha. Pois eu quero que você Suba aqui, né? Eu não quero que você suba igual o Jô. Tá bom. Que maravilha. Aqui melhorou. Olha aí, Cícero. Olha aí. Cícero, nosso Cheguei. convidado de hoje, a gente conversar sobre sua vida, sua história. Ele que, apesar da estatura mediana, tem uma história grande de vida e de exemplo para o nosso telespectador. Cícero, vamos sentar aqui, né? Vou Hoje sentar. tem um cafezinho com leite, viu? Dessa vez eu tomo. Aqui, o negócio aqui. Dessa vez eu tomo. Você quer me contar logo o que é que tem naquela caneca do Jô Soares? Isso. Porque aqui só tem café. Por isso que eu disse, dessa vez eu tomo, Dessa vez você porque lá no jogo não tomei. não tomou. Aí dessa vez eu tomo, porque no jogo simplesmente eu não consegui lembrar da caneca. Mas No final lá a caneca estava na minha frente e eu praticamente não via a caneca. Inclusive eu estava com a ideia, quando eu estava nos camarins, com a vontade de pedir a caneca e trazer como lembrança para Juazeiro do Norte, né? muito bem. Mas até isso passou, Passou, no momento, porque né? nós não tivemos tempo antes. Então foi tudo muito empírico, foi tudo muito momentâneo. Atenção, né? Muito, De qualquer exato. Quando forma. eu estava nas cadeiras lá, né? E aí eu acordei assim, de, puxa, eu tô no Jô Soares mesmo. Caramba, eu tô na Globo. Muito bem. E aí fiquei sentado tal, mas tinha a Deise Loreto Jacomete, que é uma artista plástica, e uma atriz, a Natália Lage. E aí eu digo, não, com certeza eu vou ser o último. Mas eu não fui. Foi o primeiro. Eu disse, rapaz, na Cícero, hora... mas vamos fazer o seguinte, nós estamos antecipando aqui a história Sim. no Jô Soares. Você Sim. agora está no café com leite, né? Ótimo. E eu queria saber uma curiosidade aqui. Depois a gente fala aqui do Jô, lá Sim, no sim. terceiro bloco. Isso, e ótimo, tal. tá Eu bom. quero saber essa história, Cícero Gnomo. Sim. Olha, curioso, tô louco para te perguntar nos bastidores, mas eu vou perguntar no ar. Por que esse nome artístico, né? Cícero Gnomo. Esse nome artístico, ele é bastante, assim, inusitado, porque eu, quando me propus a ser cantor, em casa, tocando violão, eu pensei assim, eu digo, rapaz, e aí como é que eu vou fazer para um nome artístico? E aí meu nome é Cícero Romão de Souza, né? Batismo de minha mãe, também ligado a uma questão de Cícero promessa. Romão, padre Cícero Romão. É, né? padre Cícero Romão. Um parto complicado da mama, e a mama disse, Padim, é contigo, se der certo, É é Cícero o teu Romão. nome. E aí é Cícero Romão. Daí eu fui colocar, uma vez eu comecei a tocar e tal, e eu mesmo divulgava o meu trabalho. Fui lá no Sebo Alampõe e coloquei lá um cartazinho. E tinha lá o nome Cícero, voz e violão, não perca. Voz e violão com Cícero Romão. Eu disse, caramba, vou pregar aqui. Quando preguei, aí lá vem Manel. Manel vai chegando, eu ia saindo, eu não sabia que ali era o estabelecimento comercial do Manel. Foi quando eu conheci Manel, né? Mas não falei com ele. Certo. Foi embora. Ele também não sabia que o Cícero Romão era eu. E aí quando eu ia saindo, aí Manel diz assim, caramba, olha, quando estava começando essa coisa de voz e violão no Juazeiro e tal, a galera estava começando a aderir a isso. Aí ele chegou e disse assim, caramba, esse negócio de voz e violão tá pegando, até o padre Cícero já entrou no negócio. E Até aí o padre eu ouvi Cícero já tá aquilo. tocando violão. Aí eu ouvi aquilo, aí eu, cara, Cícero Romão realmente isso tem sentido e tal. E eu saí pensando sobre. E cara, isso aí não vai dar certo, porque Padre Cícero, uma figura histórica, uma figura religiosa, uma figura moralmente e eticamente séria, uma coisa de estudo científico e tal. E eu, Cícero Romão, vou ter que me adequar a isso, não sei, como é que vai ser e tal.
E aí eu parei, desisti. Eu disse, não, esse Cícero Romão não vai dar certo. Esse não dá certo. Esse não dá certo, parei até de colar os cartazes, os demais cartazes que tinham. Os que eu tinha colado, deixa quieto. Imagine como era o seu. Eu queria estar presente para ver você colando esses cartazes. Ih, rapaz, aí não tá. Eu não subi em nada e tal, eu dei uma esticadinha, eu disse assim, eu pensei, deu certo. eu pensei assim, eu digo, não, aqui dá para ler. Que eu não vi próximo lá nenhum banco, nada e tudo, e tinha um cara lá com a mão assim e tal. Eu disse, pô, eu não vi nada assim que pudesse dizer, eu estava apressado. E aí coloquei lá a fita gomada e me estiquei um pouco assim e tudo mais e tal. Deixei lá, eu disse, pô, isso aqui deve resolver. E aí entrei naquele ostracismo. Depois eu comecei a pensar e tal. Aí eu coloquei, não, então vou pegar o nome Cícero Romão de Souza e aí vai ser Cid Souza. Aí disseram, cara, Cid Souza já tem o Cid Souza, que é um figura do rádio e tal. Eu digo, caramba, o que é que eu faço com esse nome? Deixa esse nome quieto, deixa pra lá. E aí, numa época em que eu comecei a ver a cidade se desenvolvendo, né? E, por ironia do destino, hoje eu estou fazendo uma pós-graduação em gestão ambiental. Não sei se a gente atrai o que a gente pensa, o que a gente acaba atraindo. E aí, eu acabei me estressando já em Juazeiro, apesar de Juazeiro não ser essa metrópole que ela é hoje. E fui para um sítio, que é o sítio lá, na época era o sítio, uma pequena chácara, mas era um sítio devido, tudo em Juazeiro era distante. Daqui para o Crato era Juazeiro Crato. Era distante. E aí no caminho, eu fui lá para o Franco Barbosa, um escritor também, uma pessoa maravilhosa, um artista, que eu respeito muito. E aí fiquei lá um tempo para pensar, refletir, tocar. E daí tinha um amigo meu, ainda tem esse amigo, e ele está em Fortaleza, a gente se comunica bastante. E aí o Elânio Márcio, ele gostava de bater uma percussão e tal. E aí ele achava meu som percussivo, né? E aí ele ia lá, madrugada, ele trabalhava no mototáxi, estava começando essa coisa de mototáxi. E ele estava super empolgado, porque ele disse, caramba, bicho, eu vou para ali, é R$1, eu volto outro realzinho. Puxa, rapidamente eu tô com 20, tô com R$30 no bolso. E é só isso andando quando e tal, era, tá? Cícero? Quando foi isso em 2000... Início da década, né? Início da década, de 2000 para 2001. E nisso, ele chegou lá, e levou um litro de uísque, bateu na porta, eu estava dormindo. E ele disse, acorda, vamos lá, vamos fazer um som. Eu disse, não, cara, era uma hora dessa e tal, acorda, vamos lá. Aí começamos, eu tocando, e eu... E ele batendo lá, isso, o caminho é por aí, E aí a gente começou bicando uma, bicando outra, e pegando um pedaço de queijo, conversa vai, isso embaixo de um pé de caju, onde nós estávamos sentados em cima de troncos cortados que ficavam lá. Eu em cima desses troncos, eu herdava a roupa do meu irmão, do Ivan, e aí mamãe pegava aquelas roupas e me dava. E Ivan é do seu tamanho, não? Não, Ivan ele dá acho que uns 3,5 de mim, é preciso esclarecer isso, né? E aí mamãe pegava aquelas roupas e tal, Guido por aqui, aí eu ficava, e aí eu lá sentado no tronco, e o Elane já conhecia os gnomozinhos do Pebinha, aqui do Cobés. Artista plástico, um cara inovador com aquelas ideias, ele fazia uns gnomos, elementos da natureza, que protege a terra, que protege o ar, que protege a terra e as árvores. E aí começamos a tocar. De repente, numa hora lá, ele parou. Eu achei que eu estava tocando rindo, tipo, puxando o som, e ele tá batendo lá, e de repente ele parou, aí eu parei também. E ele parou e olhou, e eu fiquei assim, eu digo, o que é que ele está vendo? E ele ficou olhando. E você estranhando? E eu estranhando. Aí, rapaz, foi que deu um elano, será que ele tá bêbado? Será que ele doidou? E fiquei olhando, e ele olhou para mim assim, aí disse, Cícero. Aí eu disse, diga. Ele disse, tu é um gnomo. Eu digo, um gnomo? Gnomo? Cadê o gnomo? Se assustou. Me assustei, eu digo, gnomo, uma hora dessa? Tá onde? Numa árvore? Aonde? E tal. Aí ele, não, tu é um gnomo. Ele me viu sentado em cima de um tronco, né, e tal, com aquelas roupas sobrando, e muitas roupas ali e tal. Aí eu olhei assim e disse, um gnomo? Caramba, eu estava justamente à procura de uma identidade musical e de um nome artístico. Esse nome Gnomo, então, vai ser Cícero Gnomo. E daí eu pensei, não, Cícero Gnomo? Não, vai ser Cícero Gnomo. Porque o Cícero também é muito formal, eu achava o Cícero muito formal. Até para chamar de longe assim, Cícero, gasta muito fôlego. E eu, Cícero Gnomo. Pronto, Cícero Gnomo. Aí no outro dia eu comecei a me apresentar para as pessoas como Cícero Gnomo. Cícero Gnomo, opa, como é que vai? Tudo bem e tal? Quem é você e tal? Eu sou Cícero Gnomo, sou músico aqui da região, artista, compositor e tudo. Aí, Cícero Gnomo, mas me diga uma coisa, você é de onde? Eu digo, sou aqui da região de Missão Velha.
mas nessa família gnomo, eu não conheço, de onde é? E tal. Aí eu tive também que pesquisar, né? Aí foi quando eu fui ver que o gnomo são os elementais da mitologia grega que cuida da terra e que cuida das árvores. E aí eu digo, puxa, tem tudo a ver, eu já gostava de ecologia e eu já estava preocupado com aquele desenvolvimento da cidade. Isso não te aborreceu, não, Cícero? Quando ele olhou para você Não. assim e disse, Cícero, você é um gnomo. Não, caiu como uma luva. Eu já tinha dentro de mim aquela coisa da ecologia. Eu tinha acabado de compor a música A Cidade Está Comendo a Mata. Foi nesse período que eu vi a cidade crescendo e eu dizia assim, caramba, Juazeiro e Crato vão se encontrar e Barbalha, e aí vai ser uma cidade só. Mas cada vez que as cidades vão se encontrando, quando essas três se encontrar, elas vão ao encontro das outras, o desenvolvimento desenfreado. E aí eu pensava assim, eu digo, um dia o planeta vai ser uma bola de cimento. E aí eu colocava isso nas músicas e compunha, e já estava isso lá no meu inconsciente, na minha vertente musical. E aí quando ele disse, tu é um gnomo, aí eu digo, puxa, por que eu não pensei nisso antes? Né? E aí caiu como naturalmente assim, e no outro dia já fui dizendo que o nome era Cícero Gnomo, e por aí pegou, hoje sou Cícero e hoje Gnomo. está Cícero Gnomo. Inclusive com CD aqui, Isso, maravilhoso, o né? CD tá aí. Aqui. Pô, Maravilhoso esse Isto. CD aí. mostra aqui o Contradição. CD aqui do CD Contradição aqui. Cícero. Oi. Cícero, ó, não tem Sim. jeito, né? É, Porque não a tem. expressão Mas Cícero aí. você falou Cícero, depois ele Cícero. Cícero, porque eu tenho que... Olha lá. Não, mas é o Cícero. Né? É o Cícero mesmo. Cícero, e ele intitula Contradição, né? É contradição. Me diz uma coisa. Contradição. Esse ritmo, qual é o teu ritmo? Que tu optou por linha de... Eu não sei dizer qual é o meu ritmo. Eu vou fazendo e tal. Uns dizem assim que é beirando para o blues, outros dizem é beirando para o soul. E outros dizem assim, esses que dizem, geralmente são músicos mais experientes do que eu, mais antigos, e dizem assim, ele é bluesman e tal, mas eu nunca me dediquei ao ponto de chegar aonde eu quero, ainda quero me dedicar mais para... Mas você, existe uma musicalidade... Você acha que tipo de ritmo você adere mais? Eu hoje... Estou indo para essa vertente. Eu acho que é para jazz e para blues. Se você é aqui de Juazeiro. Tô indo. Eu sou de Missão Velha. Aí com 3 anos de idade vim morar aqui na terra do Padre Cícero. Muito bem. Com 3 anos de idade. Eu sou de Missão Velha. Nasci, não lembro, não existe no HD nenhuma memória desse tempo, que não ficou e tal. 3 anos de idade, aí vim morar aqui e lembro algumas coisas a partir dos 5 anos de idade. Ainda existem uns quadros na minha cabeça do Juazeiro desse período. Eu morava ali onde hoje é Ailton Gomes, e ali era uma linha, né, e tinha um brejo, e era uma coisa totalmente diferente de hoje. Não tinha asfalto. Não tinha asfalto. E quando foi que você começou a enveredar? Quando você se descobriu músico? Quando você tocou violão, aprendeu? Como foi? Eu comecei a pegar no violão. Como foi sua vida? Comecei a pegar violão. Meu irmão, ele ia para as farras, o Ivan. Eu esqueci de contar essa parte do jogo. E aí ele levava o violão lá para casa. E eu, malino, traquino, sempre fui traquino, ficava mexendo no violão. Antes eu ficava lá, e o violão ficava quieto, aí eu passava e fazia assim. Gostava do barulho? Gostava do barulho e mexia nas cordas. Ficava mexendo nas cordas e tal, dava aquele tapinha, aí ninguém via, ninguém via e tal, não sei o quê, e depois eu ficava lá, chegava e ia mexendo. E a primeira nota que eu fiz foi o Mi, sem saber, porque eu já bati aqui, sempre gostei dos bordões, dos graves, por isso que eu gosto de muito de baixo, de divisão musical. E aí, na primeira vez, já lá no sítio que eu peguei um violão, eu botei as mãos aqui, esses 2 dedos aqui, sem ninguém ensinar. E aqui foi o Mi. E desse Mi eu ficava batendo. Alguém me disse assim, você tem ritmo. Músico, se você um dia quiser ser músico, é muito importante o músico ter ritmo. Se ele tem ritmo, então você essencialmente é um músico. Alguém me disse isso, não lembro quem foi, mas isso ficou gravado. E aí sempre eu percebia que eu tinha ritmo. E aí quando também, na época do hospital, do meu tratamento, eu batia nos travesseiros e batia com os dedos, eu era sempre muito inquieto. Um raciocínio muito rápido, desde criança eu sempre ficava batendo em alguma coisa. Daí veio o encontro depois com um percussionista, o Elano Márcio, que depois disse, cara, a sua musicalidade, ela cabe dentro das minhas percussões, naturalmente. Eu nunca vi isso, então isso é uma entrosação
musical que estava no universo, quando a gente se encontrou e nós temos essa entrosação musical, essa ritmia. Ele também enfatizou isso. Ele disse, olha, a minha ritmia, ninguém acompanha em instrumento de corda. E você consegue fazer isso. Aqui para mim foi como um elogio. E para ele disse assim, você é o melhor músico da região. Você tem ritmo. Eu digo, caramba e tal, não, mas eu preciso... Isso lhe incentivou a cada vez mais, me incentivou cada vez mais. Eu não tinha como o melhor músico da região, porque eu preciso aprender as escalas, preciso aprender as notas e tal. E essa parte não, eu sou muito empírico, assim, a coisa já vem pronta, a letra já vem caminhando, eu vou fazendo e vou montando, sem ter consciência do que estou fazendo. Depois é que leva isso para a teoria. Aí eu teve um tempo que eu comecei a teorizar demais, e um cara também muito mestre da cultura e um grande músico, que é o grande Lifanco, me advertiu. Disse, Cícero, cuidado, não fica muito acadêmico, senão tu vai perder a tua essência. Realmente, quando eu comecei a estudar a partitura, eu comecei a perceber que eu estava ficando musicalmente mecânico. E daí a coisa começou a estressar a certo ponto. Eu fui salvo pelo próprio gongo. Minha natureza não quis mais aquela coisa. Eu comecei um tempo que eu precisava ter a necessidade de ter uma teoria musical básica, né, para não passar vergonha até. Mas eu não queria, eu queria era continuar fazendo minhas coisas e tal. E eu achava que tinha que defender isso, que desejava uma música livre. Então por isso que eu acho que é pro jazz, que o jazz tem essa Cícero, coisa. eu vou falar um pouco, olha, não tem jeito, sim, Cícero, né? É Cícero. É Cícero e Cícero. O importante é Cícero Gnomo. Cícero Gnomo. E a história de vida. Nós estamos conversando aqui com Cícero Gnomo, ele que é cantor, compositor, é um poeta nato, né? Juazeirense, orgulho da nossa região e um batalhador. Nós vamos conversar com ele daqui a pouquinho no segundo bloco, mas antes eu queria falar um pouquinho sobre as Drogarias Avenidas. Drogarias Avenidas, nesses 25 anos, mantém uma sensacional campanha onde na compra de cada R$25, em qualquer uma das lojas Drogarias Avenida, você concorre a um carro 0 km e 25 tablets. São 25 anos de sucesso das Drogarias Avenida, a direção certa da sua saúde. Vamos encerrar esse bloco aqui com o Cícero cantando um pouquinho pra gente, Cícero, e eu queria que você, eu vou escolher que eu quero, essa contradição que leva o título do teu CD, eu quero falar sobre ela, mas eu quero falar sobre esse Cariri abençoado que você tem aqui. Inclusive, todas as músicas são suas, né? Todas as letras, são todas de minha autoria. E eu queria que você cantasse um pouquinho pra gente aí, pra gente Cariri encerrar esse bloco, né? aí. Cariri abençoado aí. Vamos lá. Quando chegar no Cariri, no Juazeiro aterrissar, visitar o meu padrinho, nossa arte popular. Não esqueça a sua máquina para poder registrar. Não se espante com as coisas que você se deparar. Apesar de Terra Santa, tem tudo que tem por lá. Aqui tem caba direito, caba de se desmontar. Tem gente besta e sabida, bicho grilo pra danar. Caba que é macumbeiro, outro dá pra ir a fumar. Poetisa, zabumbeiro, cheirador, prostituta, político, politiqueiro, senador, policial. E nessa adversidade, quem chegar nessa cidade, Padre Cícero abençoa. Foi assim desde o princípio, e assim quando será. O Brasil é lindo assim com sua arte popular, a mistura da cultura e Cícero Gnomo aqui no programa Café com Leite, que você pode interagir com a gente através do site programa cafécomleite.com.br e também pelo telefone 3511-2142. Manda 46, né, diretor? 3511-2146, manda sua pergunta aqui e vamos explorar aqui a vida de Cícero Gnomo, esse que é um artista aqui da terra. Olha aí. Pessoa que eu conheci. Ô Cícero, inclusive é a primeira vez que eu... Tá tomando um cafezinho, que o leite tá aqui, né? Eu vou tomar um cafezinho também para
para ficar à vontade Foi com boa. você. Foi boa, foi boa. Essa Olha, aí foi boa, né? a- Aí eu digo assim, lá no jogo eu não tomei na caneca, aí aqui eu tô tomando na Tá xícara. tomando na xícara, muito bem. Ainda bem que você também não tomou na caneca lá e você não sabe o que tinha. Aqui você sabe. Aqui eu sei. O café só está sem Cafezinho açúcar, né? gostoso, tal, Mas tá bom. Eu não percebi que eu tava do jeito que eu gostava, que eu gosto. Parabéns tá para certo. quem fez. E aí eu disse, rapaz, não pode. Aí quando você falou que não sabia também, eu disse, não, então tá tudo dando certo. Tá tudo dando certo. Tá tudo dando certo. Ô Cícero, Cício, Uhum. não tem que me acostumar com isso. Sim, sou Cícero, Nós fica à temos vontade. aqui nossos internautas aqui conversando sei. com a gente. E vamos conversar aqui mais um pouquinho. Sim. Diz uma coisa sobre essa entrevista do Jô Soares. Foi em 2003, né? É, 2003. Eu assisti, né? 2003, bastante interessante ali. Antes de você estar no Jô, eu assisti, a primeira vez que eu lhe vi tocando e parei, eu ia passando numa casa, na churrascaria Alpendre. Sim. o Muito nosso tempo atrás, acho que digníssimo 10, Luizinho. 12 anos atrás. Sim, é. sim. Ia passando e lhe vi cantando lá. É. E parei e lhe admirei pela sua bravura. Sim, Porque é. você vê, eu percebo que nós não deixamos de ter, num contexto geral, algumas dificuldades na vida, e principalmente Sim, a classe artística, para enfrentar esse mercado, para se superar. Eu vejo aí quantos artistas nós temos aqui na região. Sim. Depois que nós começamos a trabalhar com o Vandinho Pereira no Ceará Diverso, depois criamos o programa Café com Leite, eu passei a ter um acesso direto a esses cantores aqui. Rapaz, nós temos aqui profissionais maravilhosos aqui na região do Cariri. Verdade. Tudo assim, digamos assim, escondidos. Sim, escondidos. Que nós precisamos fazer um trabalho para a gente divulgar mais, né? Isso. Mas me conta aí, como foi essa sua ida para São Paulo? Você saiu daqui Rapaz, para ir ao Jô ou você foi para São Paulo e de lá você conseguiu acesso? Rapaz, até hoje eu parei para pensar sobre isso e até hoje eu estou analisando. Você não acredita ainda que foi? A fé, e como eu fui, porque quando eu acredito que fui e acreditava que quando eu fui, eu acreditei que eu ia. Mas aí quando eu conto como eu fui, porque na maioria das pessoas, a maioria das pessoas que me abordam, elas acreditam assim, que eu fui, que é o normal. A produção me levou, eu mandei um material, entrei em contato, tal, tal. E quando eu vou contar, as pessoas dizem, puxa, Mas diferente. aí você quer dizer que você saiu daqui? Eu saí daqui, eu estava num ostracismo enorme assim, a cidade exalando toda essa cultura que tem aqui, que você enfatizou agora há pouco, e a gente não tinha palco, não tinha projeto, não tinha nada. Não porque a gente não queria, uma classe artística, né? Porque eu era envolvido na AMAR, e lá tinha uma série de artistas que batalhavam por isso, que discutiam isso. É tanto que a maioria dos projetos que hoje vieram artisticamente para Juazeiro do Norte é fruto dessa luta de vários artistas que sempre pensavam nisso. E essa televisão veio para somar. E também essa interação com apresentadores, com fazedores também de outros empreendimentos, como no seu caso, né, que você está tendo essa interseção com os artistas mediante o programa, e você pensando também na contabilidade, no direito, né, que vai somar nesse sentido. E aí a gente sentia essa necessidade. Daí eu disse, cara, aqui não dá certo nada, aqui eu desisti, eu vou embora. E as pessoas diziam, não, vai trabalhar, vai ver alguma coisa e tal. Eu digo, não, vou embora, eu continuo pensando na música e vou-se embora. E saí daqui com R$100 no bolso, peguei uma carona daqui para Camaçari, quando cheguei em Camaçari já cheguei só com 70, lá fiquei 3 dias e era dizendo para as pessoas que ia me apresentar no Jô Soares. Eu não tinha um CD na mão, eu não tinha um projeto, eu tinha apenas a cara e a coragem. Tinha vendido até o meu violão, minhas coisas para poder viajar. E aquela necessidade realmente de mostrar meu trabalho. E acreditava que o meio de comunicação está no sul. Digo, pô, os meios de comunicação estão lá. Vou a São Paulo. Ao chegar em São Paulo, aconteceram coisas assim muito inusitadas, assim, e diferentes, que depois que aconteceu foi que eu comecei a entender o que estava acontecendo. Exemplo, quando cheguei em São Paulo, na Chucre Zaidan, lá no Brooklyn, de frente à Globo, eu digo, puxa, cheguei. E aí, como é? E um cara chegou para mim, o guarda, disse assim, sim, e aí o que o senhor deseja e tal? Eu digo, não, eu sou um artista juazeirense lá do Cariri e vim para cá para mostrar meu trabalho. Aí ele disse, você conhece alguém aqui na Globo? E eu disse assim, conheço todo mundo. E aí ele entrou numa gurita e voltou. Quando ele voltou, ele disse assim para mim, não tem ninguém que conhece o senhor. Aí eu, não, mas aqui não é a Globo? Eu sou um artista. Não, mas eu não posso entrar, eu não posso
mostrar o meu trabalho e tal. Não, mas não é assim que funciona e tal, sei o que. Ali caiu um pouco da ficha. Eu estava muito entusiasmado. Daí eu acredito na quântica, no poder da mente, eu acredito na força de vontade, na fé. E aí eu digo, puxa, está acontecendo um fenômeno aqui diferente. Eu botei na cabeça que vi, estou aqui. E agora está começando a cair a coisa do concretismo, da realidade concreta e tal. Mas não, eu estava tão entusiasmado que eu não me deixei levar por aquilo. E eu disse, vem cá, e a produção do jogo? Que hora eles chegam? Por onde eles saem? Aí ele disse, ó, uma parte sai pelo lado de lá e outra parte sai pelo lado de cá. Tem dia que todos saem pelo lado de cá e tem dia que todos saem pelo lado de lá. Complicou. E a Chuque Zaidan, complicou minha vida. O portão que eu estava, a Chuque Zaidan era grande. E aí vinham uns carros, aí no outro dia eu voltei. Eu digo, olha, amanhã eu volto. Amanhã eu volto porque eu preciso me apresentar, eu vim para me apresentar no Jô Soares. E aí ele disse, tá bom, pode voltar amanhã. Traz um material seu e tudo e tal. Eu juntei aquele material, fotos, coisas aqui que aconteceu durante a mar, arte na praça, os envolvimentos que a gente se engajava aqui por cultura, fotos e tal, inclusive fotos lá do Alpendre, fotos de tudo que eu participei, levei lá e ainda uma carta. Estava tudo pronto dentro de um envelope. E aí no outro dia levei e fiquei aguardando o pessoal sair. Daí, na hora que o pessoal estava saindo, o Jô entrou no furgão e ele disse, olha, tá vendo aquele lá que era muito distante, lá na Gurita. Eu disse, o Jô vai sair por lá. Eu disse, puxa, não vai dar tempo eu correr para ir para o outro portão, atravessar lá um monumento que é a Globo Grande, praticamente a metade do Juazeiro. E aí, mas tá vindo alguns para cá. E aí vinham parte do sexteto do Jô Soares, carros importados, vidros fumês, e aí tinha aquela cancela que faz assim, tinha uma lombada, e aí ei, vem cá, preciso falar com você, e o pessoal passava, aí o guarda dizia assim, esse aí é fulano e tal, esse aí é o Derico, saiu aí e tal, esse aí é o tal, esse aí é aquele lá, e o pessoal não parava, e eu, peraí, ei, pá, ninguém me conhecia e tal, aí de repente lá vem um cara numa espécie de uma pampa branca, vidro transparente, não estava fumê, com o lado dele aberto, bem tranquilo. E aí eu perguntei ao cara assim, e esse quem é? Ele disse, é o Osmar. Aí, Osmar! Aí eu fui logo em cima e tal, Osmar, é o seguinte, eu sou um artista de Juazeiro do Norte, eu vim pra cá, senão eu piro, não sei o que e tal, eu preciso mostrar meu trabalho, blá, blá. Ele, calma, eu vou estacionar aqui. E estacionou e tal, ele se acalma, você contar a sua história e tal. Ele desceu do carro, aí colocou as mãos assim, aí disse, pode falar. Eu disse, peraí, aí inspirei e disse, peraí, é o seguinte, eu sou Cisque do Juazeiro do Norte, sou um artista, cantor, compositor, já fiz de tudo lá na minha cidade para mostrar meu trabalho e vim embora para cá, vim de carona e tal, não sei o quê, e eu quero aqui me apresentar no programa do Jô. Aí ele, caramba, você fez tudo isso e tal, eu digo, vim, eu tô aqui, como é que eu faço? Aí eu, tão entusiasmado como eu estava, aí eu disse assim, não faça nada, faça o seguinte, pega esse material aqui, entrega ao Jô. Aí ele, peraí, digo, não, entrega a ele, eu não quero que você diga nada, que você fale nada, que você faça nada, por favor, pega esse material, entrega a ele. Algo dentro de mim diz que se ele ver isso aqui, ele vai me chamar, só isso. Aí ele, não, peraí, ele me viu muito entusiasmado, ele me viu meio já transcendendo, aí disse, cara, esse cara está com a sensibilidade à flor da pele, né? Hoje eu digo isso, na época eu estava identificado com essa questão. Hoje eu digo isso, consigo analisar o passado, porque depois foi cair nas fichas, eu fui relembrando o passado e tal, para saber a loucura que eu fiz, né? E a grandiosidade disso. E aí, hoje eu analiso como eu estou fora da história, contando a história, mas como narrador e ao mesmo tempo, intérprete e ao mesmo tempo a pessoa que passou por isso. E aí eu vi ele nesse sentido. Tem outra coisa que eu quero colocar aí nesse contexto, Ele disse, calma, eu vou só te dizer uma coisa, que é, não guarda nenhuma expectativa que tem gente esperando há 5 anos. Eu não escutei aquilo. Na hora eu percebi que eu não escutei. Eu não estava para escutar nada. Isso eu escutei depois que parei um tempo para dizer assim, depois que tudo aconteceu, eu disse, caramba, eu saí de Juazeiro com R$100 no bolso, peguei uma carona, cheguei em Camaçari, passei 3 dias dizendo que vinha para o Jô Soares. Lá em Juazeiro eu já dizia, vou me apresentar no Jô, E as pessoas que eram meus amigos íntimos diziam assim, Cícero está ficando lelé mesmo, que ele quer ser cantor e quer ser artista, e ele disse que vai gravar um CD, e ele está dizendo que vai pro Jô. E, rapaz, está preocupante a situação. Minha mãe já estava preocupada, alguns amigos, irmãos, a família, e eu me mandei. Bom, aí ele disse, tem 5 anos que tem gente esperando. Eu digo, não, faça o seguinte, entregue isso lá. Chega e diga, Jô, apareceu um cara aí,
e mandou ele entregar isso. É um artista aí do Ceará e tal, e sai fora, que vai rolar. E aí ele disse, não, eu farei isso. Aí fiquei em São Paulo tocando por dormida, toquei também por comida, e tinha um ponto de apoio na casa de uma irmã que morava lá, que já estava lá, porque ela foi com o meu cunhado para ganhar a vida e construir uma casa aqui. E daí, quando foi com 7 meses, eu já pensando assim, de caramba, o que é São Paulo? Dentro disso também eu venho de São Paulo, tirando as minhas conclusões do que vinha a ser São Paulo. Porque aquela coisa da saga do nordestino, eu, puxa, eu estou em São Paulo, mas São Paulo, que coisa mais... Mas esse percurso de vida... louco que é São Paulo. Esse percurso de vida aí, a maioria dos artistas nordestinos, em especial os do Ceará, passaram, né? Sim, porque se você sim. vê aí a história de Fagner, Sim. né? Passou por isso. O nosso próprio Fábio Carneirinho aqui, que foi embora para Recife também. O Osmar Monteiro, um sofredor também. Então, pessoas assim que passaram por todo esse processo. Né? Isso mostra para os artistas que a coisa não é assim tão simples, né? Para você chegar no ponto X da questão, você tem que... Não é simples. Até porque o artista ele tem esse dom de transformar e fazer uma leitura da realidade de forma crítica. O artista, eu entendo que ele tem que pegar algo que seja aquela coisa do limão para virar limonada, a coisa da transmutação. O artista, essencialmente, eu acredito que ele para ser artista, ele tem que transferir essa realidade dentro de uma forma poética, dentro de uma forma musical, dentro de uma forma artística. É tanto que quando a gente conta isso, quando a gente tem essa interação dessa experiência, pega muita gente de surpresa. Muita gente de surpresa. Alguns conseguem chegar lá, outros insistem e outros desistem, né? Outros desistem. E quantos profissionais, grandes profissionais nós temos adormecidos? Sim. Inclusive eu estive vendo um vídeo seu no YouTube, né? Das quatro cantos. Quatro cantos, muito bem feito, inclusive. Hoje a noite é bela. Exatamente. Juntos eu e ela. Muito bem. 15 minutos a minha participação naquele 15 vídeo. minutos. 15 né? segundos. 15 segundos, né? Inclusive, alguns artistas folclóricos aqui de Juazeiro, né? Mestre Bigode. Pessoal lá tem um cidadão aqui do Crato, eu peguei o nome deles aqui, para a gente divulgar aqui, porque é uma luta incansável desses profissionais, desses artistas, né? Sim. E qualquer pessoa pode acessar o youtube.com, colocar lá no YouTube, no vídeo lá Quatro Cantos, bate o sino. Bate o sino, né? Que você vai encontrar dentre os artistas lá o Cício, né? Nosso querido Cício Gnomo, Cício Zabumbeiro e Germano, aqui do João Cabral, né? Também o Maneiro Pau e o mestre Raimundo, também aqui do João Cabral. O mestre Bigode e Antônio, contramestre aqui de Juazeiro também. Mestre Cirilo aqui do Crato. Zé Matias do Cavaco, aqui de Juazeiro, dentre outros profissionais. Brilhante, um vídeo com a qualidade perfeita, um espetáculo, né? E quero até lhe parabenizar, porque muito bom assistir. Sim, muito bom aquele vídeo e mostra esses mestres, né? Mestres de gerações onde eles conseguem trazer a riqueza cultural de um tempo e mantém isso neles, são museus vivos, né? Que hoje, aos poucos, a política cultural do país, aos poucos, está começando a ter essa conscientização de que nós precisamos valorizar a arte e a nossa cultura como realmente base da nossa raiz, base da nossa identidade cultural, da nossa vida, e até para se autoafirmar como brasileiro, como cearense, como nordestino, como juazeirense. Então, esse vídeo ele consegue fazer, inclusive contribuir nesse sentido. Quase 600 mil acessos. Isso é muito Até quando eu acompanhei, estava em 300 mil, que foi na época. Está em 575 mil e alguma coisa. Vi hoje, inclusive. Está rolando aí pelo mundo, né? Porque hoje, com o advento da internet, o mundo se torna pequeno. Cícero, daqui a pouquinho nós vamos conversar sobre a contradição. Vamos conversar. Você até agora chegou na Globo. Na porta da Globo. Você não entrou ainda, não entrei ainda. Você não entrou? Não entrei ainda. Eu quero saber como foi que você conseguiu sentar naquele sofá, né? Sim. E também quero saber como foi que você retornou para Juazeiro. Quais as razões do retorno de Juazeiro? Claro, né? claro, com Mas certeza. antes eu ainda queria, antes de ir para o nosso bloco de apoio, eu queria falar sobre as drogarias Avenidas,
quero também falar que você encerra esse bloco cantando mais uma vez pra gente. E eu vou escolher a música aqui no seu CD, porque quando eu falar das drogarias avenidas, aí você entra aqui e vamos escolher. Tá. Rapaz, tem um termo popular que eu uso muito, tirinete. Sim, tirinete. Não, mas eu quero saber o que é tirinete e você canta já, porque agora mesmo eu quero falar dos 25 anos das drogarias avenidas. Uma sensacional campanha onde na compra de R$25 em qualquer uma das lojas Drogarias Avenida, você concorre a um carro 0 km e 25 tablets. Drogarias Avenidas, 25 anos de sucesso. Drogarias Avenida, a direção certa da sua saúde. Cícero, tirinete para o nosso telespectador e para mim, lógico. Opa! Já me vi picotado nas mãos do rezador que dei imploro, peço e pedirei. Sei que estou em tuas mãos, mas é tão difícil de beber se vós não sois uma invenção. Enrolado já fiquei, feita a timidez do emboa. Desenrola-vi as visões, como ele te encontrasse de que vem tantas versões. E dessas complicações, acordei injuriado, quis experimentar de tudo. Depois de tanto tirinete, fazendo muita fusaca, dia estando sóbrio, outro dia de ressaca, supondo tantos babados, e o insistruando, dando conta do recado, acabei por transformando o errado em certo e o certo em errado. Então, tirinete é aquela confusão, aquela vontade de você descobrir algo que está ali dentro do seu peito, e está pedindo, e está querendo, e você sai atrás, procurando, bulinando e consertando, e ao mesmo tempo arrumando confusão e ao mesmo tempo procurando a solução, arrumando confusão, procurando a solução, arrumei a confusão. Tirinete. Estamos conversando aqui com Cícero Gnomo, essa figura importante, esse artista aqui da região do Cariri, de Missão Velha. Não é de Missão Velha, não. Com 3 anos vem morar no Juazeiro, não pode dizer que é de Missão Velha. Não. A gente diz que é de Missão Velha. Eu vim de Lavras da Mangabeira com 7 anos de idade, e eu não digo que sou de Lavras da Mangabeira, eu digo que nasci lá, porque na verdade não desmerecendo as minhas raízes, porque gosto de Lavras da Mangabeira, sou de lá, ando lá ainda, mas é porque na verdade a gente se desvincula de certa forma, né? E vem e tal, e começa, e você hoje também juazeirense. E outra coisa, Missão Velha já faz parte de Juazeiro, não adianta do Cariri e tal, né? Então, figura importante, é um artista de peso, grande, né? Um grande artista, né? Obrigado. Que merece ser, assim, de certa forma, mais divulgado, viu, Cícero? Sim. Você, inclusive, está fazendo uma pós-graduação que você falou no início, em gestão ambiental. Essa coisa da cidade está comendo a mata. Porque você gosta do meio ambiente? Sim, gosto. Inclusive tem uma música aqui, né? A cidade está comendo a mata. A cidade está comendo a mata. Hoje eu estou na Secretaria de Meio Ambiente do município, lá junto com os fiscais de meio ambiente, hoje eu sou fiscal de meio ambiente, e aprendendo bastante lá. Inclusive mandar um abraço aí pro pessoal, pro Romildo, pro André, lá, o meu chefe lá, né? E também a Iris, o pessoal que está assistindo a gente aí, o Jean, que mora lá no Caririaçu, o Marcos. Nós temos uma boa audiência em Caririaçu. A Aparecida, que está aí, lá aqui no Taquari. Aparecida, um abraço aí para sua família, para vocês aí, obrigado. Olha aí, que maravilha. E pro Josa também, pro Argemiro, o pessoal todo aí da Semasco, né, que faz um trabalho maravilhoso, e lá eu tô como um aluno aprendendo bastante, porque o meio ambiente, olha, nós temos lá 2 grandes mestres, o André e o Josa, o pessoal envolvido aí com essa questão do meio ambiente, do licenciamento ambiental, que é dessa problemática hoje que é mundial, né, e é um tema importantíssimo.
de grande importância. E lá eu estou Inclusive já veio um... aprendendo demais. Aí eu tinha aquela música Tá Comendo a Mata e fiz o concurso baseado nisso. De repente, vendo aquela necessidade de ter algo fixo, alguma coisa assim e tal, porque é justamente da dificuldade do artista da região. E aí enveredei para fazer esse concurso para a Secretaria de Meio Ambiente, por conta justamente influenciado pela minha própria música Cidade Tá Comendo a Mata. E dessa história lá do gnomo, lá do sítio, lá e tal, e não sei o que, eu disse, rapaz, eu vou fazer esse concurso aqui, eu vou entrar nessa galera aqui. Sem falar também que era o que tinha mais vaga, que oferecia mais vaga, né? Aí eu também, né? Eu vou por aqui, né? Eu digo, rapaz, eu vou por aqui, porque tá, mas o restante que eu via, era agente de endemias, lá não sei aonde, aí não sei o que, agente de saúde, 2 lá na Timbaúba, não sei o que, eu digo, rapaz... Eu vou por aqui. Eu vou por aqui para a Secretaria do Meio Ambiente, que são 20 vagas lá, eu vou lá fazer minha prova e estou com mais chance de embarcar no meio lá, e eu fui o último colocado dos 20 que passaram, mas muito feliz. Quase pra mim eu digo, caramba, meu irmão, o gnomo quase salvo pelo gongo. Salvo pelo gongo. Mas aí eu fiz aquela festa e tal, e para fazer fazia um tempão que eu não estava estudando, e eu nem acreditava que eu iria passar. E aí eu fiz e deu certo, tudo tal, e aí estou aprendendo bastante e estou muito feliz. Isso mostra as dificuldades que nós temos, né? Sim. As pessoas às vezes perguntam, nós temos escritório de contabilidade há 26 anos aqui na região do Cariri, em especial aqui em Juazeiro, e eu sempre exemplifico que a primeira pessoa que entrou na minha empresa na época, fazia 7 meses que eu tinha aberto o escritório, e um cidadão entrou para me dar bom dia. E eu pensei que fosse um cliente, era para perguntar o endereço, qual a rua próxima, e eu tive que... Mas aquilo me empolgou, me incentivou. E minha mãe dizia, meu filho, pense 2 vezes, você está gastando para... Não, mamãe, ali é o... Sim. Então, as coisas não são fáceis. Não. Você vê a dificuldade para você passar num concurso e tantos outros, essa dificuldade para você vai já entrar na Globo, o programa vai terminar e você não entra na Globo. Mas é porque tem uma pergunta aqui da Ana, lá do Crato, tá. Eu quero que você responda aqui, e essas dificuldades já faz parte do contexto da resposta da Ana aqui, e nosso programa está muito gostoso e eu quero... Vamos ter que aumentar. Olha, a Ana, aqui do Crato, diz o que foi mais difícil nessa sua trajetória. Dentro disso aqui, eu quero que você responda para a Ana e em seguida entre na coisa de entrar na Globo. E entre na Globo, senão o programa termina. E aí é o seguinte, a coisa mais difícil, que eu estou agora superando ela, que foi mais difícil foi, um dia eu errei. O que houve? Por quê? O que é que eu quero com música? De repente, quando eu fui no Jô, que entrei no Jô, que vi a Globo, que vi todo mundo feliz dentro da Globo. As pessoas que me atenderam dentro da Globo parece que não moram no planeta Terra, não moram no Brasil. Todo mundo ri, todo mundo está feliz, todo mundo olha para você. Quando você entra dentro da Globo, você faz parte da família Globo. E aí tem tudo na sua disposição. Eu disse, puxa vida, isso aqui, se eu ficar 2 dias aqui, eu vou endoidar. Eu piro, porque eu não vou querer mais sair daqui. Aí tinha tudo à minha disposição. Então é a vida, o glamour de um artista. E naquele momento eu me perguntei assim, eu digo, caramba, era para o mundo ser assim, com todas as pessoas, era para todo mundo ser feliz, era para todo mundo ter as coisas, era para todo mundo sorrir para as pessoas, era para todo mundo se preocupar com as pessoas. E comecei a pensar nisso. Essa foi justamente a coisa que depois me acompanhou quando eu saí de dentro da Globo e fiquei me perguntando assim, eu digo, o que é que eu vou fazer se caso eu ficar muito famoso e muito rico com isso? Viajar? Andar por onde? E comecei a me perguntar sobre isso. E entrei novamente em uma outra pesquisa interna de mim mesmo e comecei a fazer aquelas perguntas. Por que é que eu vim? Para que é que eu quero? A quem eu estou influenciando? O que é que eu estou influenciando? E foi difícil porque não tinha ninguém ao meu redor para dizer assim, você está certo, é por ali, é por acolá, é assim. Mas existem anjos no caminho quando a gente caminha. Se você tiver os ouvidos para ouvir, se você tiver os olhos para ver, se você tiver o discernimento, a fé, e ser uma pessoa centrada no bem, ser uma pessoa que queira vencer, existem deuses, ou sei lá o que, as pessoas às vezes dizem coisas para você que elas nem sabem nem o que estão dizendo, mas elas estão ajudando a construir a tua história. Basta que você tenha esse discernimento para ouvir. Muitas vezes a gente escuta coisas
que a gente não quer ouvir, mas que são necessárias para a construção dessa nossa história. E foi isso a dificuldade maior, compreender isso. Quando eu entrei na Globo, aí eu entrei na Globo, né? E aí alguém me ligou, ele disse assim, olha, parabéns, eu já estava querendo desistir. Eu estava com 7 meses em São Paulo, vivendo de bico, tocando acolá, tocando aqui e tal. E nem digo, notícia, nem notícia. De ser convidado. Com 7 meses depois que eu encontrei lá o Osmar, entreguei o material, aí uma pessoa me liga, uma mulher, e diz assim, ó, Cícero Romano de Souza? Sim. Cícero Gnomo? É, exato. Lá do Juazeiro? Isso, sou eu. E aí, quem é? Não, aqui é da Globo. Parabéns, você foi selecionado para uma pré-entrevista para ver a possibilidade de você ser entrevistado por Jô Soares. E aquilo ali em mim explodiu uma emoção. E eu, ai, consegui! Agora, pronto, ninguém me segura. E ela começou a fazer uma série de perguntas. De onde você veio? Realmente você veio? O que é que você é? Você é casado com quem? Tem problema com a justiça? RG e tal, depois de uma série de muitas perguntas. Aí eu fui pra Globo. Na Globo eu vi essa coisa. Na hora que eu entrei na Globo, aí o pessoal que limpa o chão, limpa sorrindo pra você. Falta todo mundo lhe beijar. Falta todo mundo isso aqui. Eu fiquei me perguntando, e por que é isso? E eu quero dizer uma coisa, não é uma indireta, nem para o seu programa, nem para a TV, nem para nada. Eu descobri um direito, inclusive esse papel está guardado, eu guardo como um diploma. Tem lá o símbolo da Globo, e eu não sabia. Eu fui para a Globo e fiz aquela apresentação e tal, depois fui para casa, acabou. Com 5 dias chega uma carta lá no meu endereço, um símbolo da Globo. Quando eu abri, era a diretora de assuntos autorais, dizendo assim, vai lá no banco que tem, parece, se não me engano, era 1.500, coisa assim e tal, referente ao direito de exibição de imagem e pelas 2 músicas que você cantou no programa do Jô Soares. Eu não sabia, e isso é constitucional, isso é direito. Eu não sabia. Então, a Globo, aquilo foi mais uma prova. Se falou em dinheiro aqui, o programa acabou. Perdão. Rapaz, a situação ficou... E aí nós íamos entrar, né? Mas aí, rapaz, olha o nosso tempo. Isso ficou... Isso me deu aquela... Eu digo, puxa, é a coisa de se preocupar com o outro, como eu falei agora há pouco. Cícero, nós vamos ter que marcar um novo bate-papo. É como o Vandinho me disse, olha, é pouco tempo. Né? Olha, eu queria falar com você sobre sua estadia lá na entrevista da Globo. Eu quero falar sobre o seu retorno, por que você voltou. Sim, ótimo. Quero saber como é que você administrou com R$100 para chegar na porta da Globo, de Juazeiro do Norte para a porta da Globo. Ótimo. Essa vai ser um programa inteiro, só para você responder isso aí. Ótimo. Mas infelizmente, nosso tempo se esgotou e eu quero encerrar com você cantando Contradição. Inclusive eu queria falar sobre contradição ainda. Mas infelizmente hoje não vai dar mais tempo. Eu quero dizer para você, agradecer aos nossos internautas que parabenizaram aqui o programa e a presença do nosso querido Cícero Gnomo, aos nossos telespectadores aqui que mandaram um abraço para você. Obrigado. Todos e ao programa Café com Leite. Quer dizer que em breve estaremos entrevistando Ítalo e Reno aqui no programa Café com Leite. Vamos encerrar o nosso programa hoje ouvindo Contradição com Cícero Gnomo e terça-feira estaremos de volta, se Deus quiser. Um abraço e até lá. Contradição e tradição, lavo minhas mãos. O povo quer, o santo é quem é, se sou Rumão. Contradição e tradição, lavo minhas mãos. O povo quer, o santo é quem é, se sou Rumão. Contradição e tradição, rumeiros vêm, rumeiros vão, em toda parte do país é viagem e devoção. Contradição e tradição, eu lavo minhas mãos, pedem benção ao padrinho B, rosário na mão, 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 na mão. Eu sei que tudo isso se faz com comércio. Quem vender seu santo nome devia ir pro inferno. Aí é onde está o ponto da questão. Se faz o mal vender o nome, faz o bem com a publicação.
Você tá na terra do Patrícia, deve ter se deparado com aquela frase que diz assim, ó. Estive em Juazeiro, lembrei-me de você. Estive em Juazeiro, lembrei-me de você.